Fala rapaziada, tudo beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo, rodada 4 da Champions League, vai pegar fogo novamente e claro, vai ter análise completa aqui no canal. Tá curtindo as análises? Deixa o like se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar, você se inscreve lá no final, beleza? Vou separar aqui embaixo na trilha de terça e quarta-feira para ficar fácil aí para vocês aí na análise. Então se você quiser ver os jogos da terça-feira, dá uma olhada lá. Se quiser ver os da quarta, também vai estar a trilha aqui abaixo. Primeiro recado, bem importante. Vai apostar na Champions League? Pô, aposta com a Betfair, nossa patrocinadora aqui do programa da Champions League. E, cara, na Betfair você tem muitas promoções lá no Sportsbook, tá? Como, por exemplo, o Clube de Vantagens, onde você aposta um determinado valor semanal e você ganha um cashback. Isso mesmo. Ganha até R$ 40, somente uma das seleções não for vencedora, também em múltipla. Pagamento antecipado antes de 90 minutos, múltipla segura, né, 100% do valor devolvido caso você perca por apenas uma. Isso sem contar que você consegue assistir os jogos. Infelizmente a Champions League não, mas muitos outros você assiste lá também. Beleza? Então, dado esse recado, ó, link vai estar sempre aí no comentário fixado na descrição para você criar a sua conta. Vamos lá então, vamos falar da Champions League sempre, né, com aquele passada rápida no que aconteceu e também na classificação. Primeiro, rodada 3 a gente teve o Atlético Bilbao vencendo o Karabag, acho que uma vitória normal, não uma vitória fácil como eu previa. Galatasaray e Bodoglin, falei que era um jogo para gols, e realmente 3-1, acho que estava muito claro. Mônaco e Tottenham, lembro de ter comentado, falei, cara, um jogo que eu não tenho muito para que lado ir, né? Se for 3-3 e 0-0, acho que foi mais ou menos assim que eu falei, vocês podem ver no vídeo anterior na playlist. E realmente, né, foi um 0-0 ali, com algumas oportunidades ali lá e cá. Esse 0-0 me surpreendeu, tá? Tava até lá no Lei Zebra, tava a favor do Atalanta, acho que não foi uma entrada, inclusive, muito boa. Atalanta sofreu mais do que deveria contra o Slavia Praga, e era um jogo que poderia ter saído um golzinho, pelo menos, né? Chelsea, mesmo com todo o time praticamente todo reserva, né? Venceu a Ajax, facilitado também pela expulsão do Kenneth Taylor. Inclusive, nesse vídeo eu vou falar também de times, jogadores suspensos, tá? Vai ser bem completo mesmo. Depois, o Eintracht Frankfurt tomou uma cacetada do Liverpool de virada, né? Postura bem de contra-ataque mesmo. Imaginava que era um jogo para gol, tinha falado que o Liverpool era favorito também, e realmente acho que isso aqui se confirmou. Aqui era barbada, Bayern de Munique voando, se não me falha a memória, agora já são 14 partidas, 100% de aproveitamento, né? 4-0 contra o Clube Bruges, sem muito problema. Real Madrid e Juve, era de imaginar que seria um jogo para poucos gols, vitória do Real Madrid, mas a Juventus teve oportunidade clara, né? Inclusive aquela do Vlahovic, né? Defesaça do Thibaut Courtois. Sporting e Marseille, né? Virada do Sporting para cima do Marseille, muito também por conta da expulsão do Emerson Palmieri, que obviamente não vai estar nessa próxima rodada, a gente vai falar disso. Depois a gente teve o Barcelona vencendo o Olympiacos tranquilo, 6-1, Kairat e Pafos 0-0. Assistiu esse jogo? Quero ver se comenta aqui embaixo. Aí isso é guerreiro mesmo, hein? Arsenal e Atlético de Madrid 4-0 o Arsenal. Cara, vitória do Arsenal era esperada, mas sim, uma vitória elástica, né? Elástica. E eu acho que foi para isso, tá? Primeiro tempo do Arsenal muito bom, não marcou no primeiro tempo, a hora que marcou o primeiro, aí o Atlético Madrid escancarou e aí ficou fácil. Jogo com mais gols, Leverkusen e PSG, 7-2 o Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain também na Champions League, muito bem. Depois o Borussia Dortmund vencendo o Copenhague 4-2, tá? Newcastle, né, que seja como você queira, 3-0 na equipe do Benfica. PSV metendo 6 no Napoli. Ah, com expulsão, Gabi, com expulsão, mas ó, cacetada, a gente vai falar desse Napoli hoje ainda. E a Internazionale, que venceu o Royal Union por 4-0, o Royal Union tomando pancada atrás de pancada aqui na Champions League, é natural, um time que nem sei se já tinha jogado Champions League, se vocês souberem, sempre tem alguém que sabe, comenta aqui embaixo. E o City, né, modesto, né, uma rodada muito over, e o City fez 2-0 apenas no Manchester City. Com isso, né, a gente tem a tabela com o PSG sendo líder, com Bayern de Munique também 100%, Inter de Milão 100%, Arsenal 100% e Real Madrid 100%. E aí é o Borussia Dortmund aqui, meu amigo. 7 pontos Borussia Dortmund juntamente com o Manchester City, e depois vem o Newcastle, Barcelona, e aí o destaque negativo, né, para Benfica e Ajax, dois times históricos, né, que estão aqui perto, né, o Benfica vice-lanterna e o Ajax lanterna. Acho que vai ser muito difícil de ambos, né, conseguirem conquistar alguma coisinha. Realmente muito complicado a situação de ambos. Agora,
demos aquele cenário, vamos para nossa tier list, que você sabe, né? A gente faz em formato de tier list aqui as nossas análises, né? Para quem já está acostumado, vou colocar aqui os confrontos em confirma favoritismo, pode ter surpresa, muitos gols e tudo pode acontecer, sempre, obviamente, explicando tudo, beleza? Vamos então para nossa tabela aqui dos jogos dessa rodada, começando com as 12h45 nessa terça-feira, rodada 4, com Slavia Praga e Arsenal. O Arsenal, cara, que tem muitos desfalques, tá? Muitos desfalques. Óbvio, o mais importante é o Martin Zubimendi, mas o Martinelli ainda pode voltar, não pode. Saliba também, o Odegaard obviamente está fora, como o Madueke, Gabriel Jesus voltando e o Kai Havertz voltando. De fato, Saliba e Zubimendi são os grandes desfalques. Isso porque eu ainda acho que o Arteta ainda considera o Martinelli, que loucura, né? Eu acho loucura isso, como um reserva. Do outro lado, Slavia Praga, conheço realmente muito pouco da equipe, vejo uma partida ou outra. Eles já se enfrentaram, tá? Já se enfrentaram aqui na história, mas foram poucos jogos, tá? Um confrontinho aqui, com poucos confrontos diretos, né? Um empate e uma vitória. Em 2021, o Arsenal acabou vencendo lá na Liga Europa, em época que o Arsenal de vacas magras, né? Ainda não venceu o título, mas é um outro Arsenal por aqui. Cara, Slavia Praga é um adversário que tem que se tomar cuidado, mas na minha opinião, né, cara, o time do Arsenal tá jogando muito bem, é muito favorito, né? E para mim, tá, nesse primeiro confronto, eu já vou colocar o Arsenal como confirmando o favoritismo contra o Slavia Praga. Acho que não tem muita questão, mesmo com ali os desfalques e tal, mas eu acho que não vai pesar tanto. Acho que eles vão vencer esta partida. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Depois a gente tem o Napoli e Frankfurt. Cara, duas equipes que estão com grandes dificuldades aí nesse momento da temporada, né? O Napoli até venceu ali, sabe, na Série A, não tá tão mal assim no quesito tabela, né? Mas se a gente parar para pensar, né? Mesmo com a vitória, teve uma vitória contra a Inter, né? Na Champions, esse jogo do PSV botou uma pulga atrás da orelha ali do Antônio Conte, né? Teve 2 derrotas aí nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Frankfurt, velho, que tomou algumas cacetadas, né? Tomou cacetada do Bayern, tomou 5 do Liverpool, né? Tomou gol do Freiburg também, e também tomou, né? Do Borussia Dortmund aqui na Copa da Alemanha. Então, assim, é um momento que é muito difícil a gente analisar qualquer coisa. É óbvio que o Napoli é o favorito nesse jogo. É inegável, tá? Mesmo que sem o Kevin De Bruyne, que vai pesar bastante, ainda acho que mesmo com o Kevin De Bruyne, ainda o Napoli é favorito, tá? Mas esse jogo aqui, visto o momento, tá? Eu iria para muitos gols, tá? Eu acho que pelo menos um over 2.5 pode rolar por aqui, tá? Não sei se vocês concordam comigo ou não. 5 da tarde, tá? Ainda na terça-feira a gente tem Atlético de Madrid e Royal Union. Acho um jogo bem importante para o Atlético de Madrid voltar às vitórias. Poucos desfalques, Royal Union, como vocês viram, aí com bastante dificuldade na Champions League, e é natural, tá? É um time muito bom no quesito Bélgica, tá? Para quem gosta de fazer campeonato belga, cara, faça o Royal Union, gosta de favorito. Eles confirmam bastante favoritismo por lá, mas Champions League, o buraco é mais embaixo, realmente está sendo muito difícil. Nesse momento, vamos dar uma olhada lá nas odds da Betfair, deixa eu só voltar aqui, opa, aqui ó. Deixa eu colocar aqui as odds pra gente ver. Eu tô aqui, tô nos principais, nos mercados de longo prazo, tá? Aqui. Nesse momento, tá? A odd do Atlético de Madrid é 22. É realmente uma odd baixa. Eu diria, para quem quer trabalhar pré, não faria. Mas eu acredito que eles confirmam o favoritismo sim. Acho que pode vencer por 2-0. Talvez para quem trabalha back favorito, pode ser uma boa aí esse Atlético. Depois a gente tem o Bodoglin e Mônaco. E cara, para ser bem sincero, eu não sei o que pensar desse jogo. Assim como o Mônaco e Tottenham, eu acho que é mais um jogo que dá pra gente colocar aqui no Tudo Pode Acontecer. Por quê? Porque eu sei que quando a gente vê o nome do Mônaco aqui, principalmente para quem não é apostador, fala, cara, o Mônaco é favorito, meu amigo. Pô, tá maluco e tal. Mas não, né? O Bodoglin é um time bem perigoso. Acho que pode ser um jogo para gols, tá? Mesmo com alguns jogos com menos gols aí que o Mônaco costuma fazer de vez em quando, né? No geral, o Mônaco é um time que costuma ter jogo de muitos gols, tá? E nesse jogo pode acontecer pelo menos, tá? Pelo menos um 2-1 para um lado, para o outro, mas eu prefiro não arriscar aqui em palpites, tá? A odd, né, do Match Odds é 2,15, 2,60. Então é um jogo considerado sem nenhum favorito, beleza? Então, para mim, mano, fica aqui no Tudo Pode Acontecer. Acho que dependendo do estilo do jogo, se você ficar de olho, pode ser que rola um overzito por aqui. Vamos agora então de Juventus e Sport. Assim, a Juventus é um time que eu não consigo afirmar nada sobre ela. É um time que empata bastante, como eu já mencionei várias vezes, tá? Agora,
teve a demissão do Igor Tudor, chegou o Luciano Spalletti, acredito que até a Champions League ele já vai estar no banco de reservas, e vamos ver, eu não gosto muito do Spalletti como treinador, não acho um treinador brilhante assim, para ter treinado a seleção italiana. Ganhou o Scudetto? Ganhou o Scudetto já, mas vamos ver qual que vai ser o efeito dele. E do outro lado, a gente tem o Sporting, tá? O Sporting que é sempre um time que a gente tem que respeitar, né, velho? Isso é muito fato, tá? A odd da Juventus é 1,90, tá? E a odd do Sporting é 3,89. É óbvio que vai se dar um favoritismo aqui para Juventus. É óbvio, tá? Porque tá jogando dentro de casa e tudo mais. Só que, na minha opinião, eu acho que esse jogo pode ter surpresa, tá? Por ser Juventus, eu acho que pode ter surpresa. Não acredito que vai ser uma tranquilidade para confirmar esse favoritismo, não. Vocês concordam? Vocês comentam aí embaixo aí. Seguindo, a gente tem um jogaço, um dos maiores jogaços dessa rodada, que é Liverpool Atlético de Madrid. Momentos distintos, né? Real Madrid vem de uma vitória, lembrando que estou gravando antes da rodada de La Liga, mas venceu o clássico, né, contra o Barcelona, que vale título, né, com todas aquelas nuances, obviamente com alguns problemas, pela questão do Vini Júnior, ali, reclamação e tal, mas venceu um clássico, né. E do outro lado, o Liverpool, meu amigo, que ó, vamos dar uma olhada aqui no momento do Liverpool, é realmente muito louco, né. É o que acontece com essa equipe que encantou na temporada passada. Só uma vitória nos últimos 5 partidos, coincidentemente, a vitória da rodada 3 da Champions League. Do outro lado, o Real Madrid, ó, muito bem, obrigado. Que pese, né, que em alguns jogos não desempenha tão bem, mas eu acho que natural, né, não dá para todo jogo ser alto nível. 7 vitórias no confronto direto para o Real, 2 vitórias apenas do Liverpool e 1 empate, tá? Odds desse jogo aqui. Odds de 2,54 do Liverpool, 2,49 do Real Madrid, um jogo realmente muito equilibrado. Onde que eu coloco esse jogo? Acho que é um jogo para muitos gols. Acho que a gente vai ver gols nessa partida. O Liverpool precisa muito da vitória, Arne Slot está pressionado e o Real Madrid é um time que a gente sabe, né? Deixar no contra-ataque, meu amigo, é perigoso. Seguimos, vamos seguir então com Olympiacos e PSV. PSV que surpreendeu, como eu já mencionei, venceu o Napoli 6-2. É um time interessante, tá? É um time interessante, é inegável. O Saibari tá jogando muita bola, olho nele, inclusive logo logo vai aparecer em algum clube europeu. E o Olympiacos, mano, é aquele time parte de baixo da tabela, pessoal. Não dá para imaginar mais do que isso pro Olympiacos. Acho que não classifica, inclusive, a próxima fase. O confronto direto bem pobre, né? São apenas 3 partidas, uma vitória do Olympiacos, a última em 2021, e 2 vitórias do clube holandês. Acho que, por exemplo, numa situação, se fosse um jogo dentro de casa, na Holanda, por exemplo, acho que o PSV estaria aqui com uma odd aí 1,90, 1,80. Acho que seria aí, claro, o favorito. Agora, por ser fora de casa, esse mercado aqui, ele pesa um pouquinho. Acho, tá? Acho que pode ter surpresa aqui. E o que pode ter surpresa aqui? Qual que seria a surpresa, na minha opinião? Em relação ao que passa o mercado, que em relação ao que passa dentro de campo, acho que o PSV pode vencer a equipe do Olympiacos lá fora e até mesmo com uma diferença de 2 gols. Acho o time do PSV bem mais qualificado que o Olympiacos, respeitando inclusive os gregos, tá? Mas acho que pode ser um jogo diferente do que o mercado pensa. Vocês concordam comigo? Vocês comentam aí embaixo. Seguindo, a gente vai de PSG e Bayern de Munique, também um outro jogaço dessa rodada. Paris Saint-Germain, dominando lá na França, tranquilinho. Hora que chega na Champions League, também muito bem. Um dos dois vai perder o 100%, porque o Bayern de Munique, como eu já mencionei lá no início desse vídeo, tá voando também. Então, cara, é jogo de gigante. E aqui, meu amigo, eu vou muretar, tá? Muretar e vou colocar no tudo pode acontecer, porque, na minha opinião, não tem surpresa nenhuma se esse jogo for... Quer dizer, seria uma surpresa uma goleada de um lado ou de outro, tá? Coisa que eu não acredito. Se o PSG vencer, ok. Se o Bayern de Munique vencer, também ok. Então acho que não muda muito. Tanto que o mercado tá ali no meio do caminho. Do lado do Paris Saint-Germain, o Zabarne vai ser desfalque. O Desiré Doué, infelizmente, machucou, lesionou agora no último jogo contra o Lorient, se não me falha a memória. E Fábio Ruiz também estava fora. E do lado do Bayern, Alphonso Davies já virou rei do DM, né? Já Musiala ainda segue fora. E o Hiroki Ito, cara, que pena, viu? Eu não sei para quem acompanha a Bundesliga, tá? Mas é um baita no zagueiro esse japonês, viu? Inclusive muito bom no jogo aéreo, mas chegou no Bayern e praticamente ficou machucado. Mas assim, é um jogo legal para assistir. É legal. Não sei se para trabalhar, principalmente para quem trabalha match odds, quem faz trading igual eu, acho o jogo muito difícil, mas para assistir, meu amigo, é muito bom. Seguindo, a gente vai para Tottenham e Copenhague. Vamos dar uma olhada aqui no Tottenham, tá? Eu não vi os últimos jogos da equipe do Tottenham, obviamente acompanhei somente os resultados.
Teve a derrota para a Copa da Liga Inglesa, agora 2-0 para a equipe do Newcastle. Depois havia vencido por 3-0 a equipe do Everton, empatou com o Mônaco que a gente já mencionou, teve uma derrota para o Aston Villa e teve aí uma vitória contra o Leeds, né? Resultado também assim, né? Time do Thomas Frank. E do outro lado o Copenhague, né? Que assim como eu falei do Royal Union, também está sentindo o peso de estar numa competição europeia, enfrentando adversários realmente muito difíceis, perdeu para o Dortmund e aí se recuperou, né? Agora aqui voltou às vitórias contra o Obro na Copa da Dinamarca, que obviamente não quer dizer muita coisa. Tem como um confronto direto nenhum, né? Então, assim, um jogo com pouquíssima leitura aqui do que a gente pode esperar, mas óbvio, o Tottenham favorito. 1,35. Cara, que odd baixa, hein? Nossa, eu achei uma odd baixa pra caramba, viu? O Tottenham é cheio de dar uma escorregada, né? Eu vou usar nesse daqui. Pela odd, eu acho que estão desrespeitando demais o Copenhagão da massa, tá? Tá sentindo o campeonato? Tá sentindo, mas pode ter surpresa, hein? Será que o Copenhague não puxa um empatezinho na Inglaterra, não? Olha lá, hein? Olha lá. Essa odd aqui realmente não favorece. Não favorece, na minha opinião. Vamos então agora para quarta-feira, dia 5? Bora lá então, vamos começar com Paphos e Vila Real, tá? O Vila Real é um time muito interessante, um time muito bem treinado, né? Que inclusive eu gosto de ver jogar, apesar de não ter grandes nomes, nem nada do tipo, né? E o Paphos é o que eu já mencionei, acho que lá na rodada 1, né? Tem scouts brasileiros, faz um trabalho de análise de desempenho muito bom, capta ótimos jogadores, mas é outro também, né, meus amigos, que é muito difícil se manter extremamente vivo numa competição como essa, né? Agora acabou empatando com o Kairat, teve um jogador a menos, se não me falha a memória, né? O João Correia ali, né? E domina no Chipre, mas aqui vai sofrer. E do outro lado, Vila Real. Eu acho aqui, pessoal, tá? Com todo respeito ao Paphos, que inclusive eu sempre falo muito bem, que aqui é jogo pro Vila Real confirmar o favoritismo, tá? Se quiser pensar ainda numa classificação, né? Inclusive a classificação aqui, ó. O Vila Real hoje é o... Opa, cadê o Vila Real, pô? Cadê o Vila Real? Aqui, ó. É o 31º. Olha que loucura. Essa tabela Champions é muito louca, né? Então, assim, é jogo para pensar, falar, cara, vamos pegar, vamos dar o sangue e vamos vencer. Porque esse é um jogo acessível Vila Real vencer. E acho que tem condições de fazê-lo mesmo fora de casa. Lembrando esse jogo aqui dos 45, tá? Assim como o Karabag e Chelsea. Cara, aqui também. É outro jogo aqui para o Chelsea lá vencer, né? Teve 2 confrontos, olha que loucura, já entre Karabag e Chelsea. Lembrando que o Karabag já jogou Liga dos Campeões em outras edições, 2017 e 2017, 6-0 Chelsea, 4-0 Chelsea, já dá pra gente pensar um pouquinho. Só que esse Karabag é perigoso, é time chato, abriu o placar contra o Atlético Bilbao, depois acabou tomando a virada. Obviamente que não é um time que bate de frente com o Chelsea, mas eu acho que pode fazer golzinho, tá? Eu vou colocar aqui no confirmo favoritismo, que na minha opinião o Chelsea vive um bom momento, né, e tem muito mais time que o Karabag, mas se vocês pensarem em gols também, pense com carinho, viu? Pense com carinho que eu acho que é jogo para gols também. Fechou? Seguindo, vamos de Ajax e Galatasaray. Ajax, último colocado contra o Galatasaray. Esse jogo aqui, eu olho para ele e já penso em gols, tá? Alguém pode pensar, pô, essa odd 2,06, o Galatasaray aí tá interessante. Eu acho que tá também. Tá? Mas o Galatasaray também é meio ramelão, viu? De vez em quando, aí venceu o Liverpool e tal, venceu também a última partida, mas a hora que a gente confia neles, né, se tratando de Europa, eles dão uma vacilada. Para mim, tá? Pelo sentido do jogo, pelo Ajax querer continuar vivo na competição, pelo Galatasaray ser um time extremamente ofensivo, eu boto no muitos gols. Acho que pelo menos um over 2.5 pode rolar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada nessa odd do over 2.5 aqui de Galatasaray e Ajax, tá? Lembrando que o jogo é na Holanda, tá? Como vocês já viram aí. Vamos ver os gols aqui, ó. Over 2.5 em 38, né? O problema de Champions é isso. Né? Geralmente, né, o óbvio acaba ficando com uma odd mais baixa. Beleza? Mas dá pra colocar numa múltipla para quem gosta aí. Seguindo, vamos de Clube Bruges e Barcelona. Tá aqui também um favoritismo do Barcelona, que vai querer se recuperar. Lembrando que ainda tem jogo em La Liga, tá? Mas aí vai querer se recuperar aí da derrota pro Real Madrid ali no Campeonato Espanhol. Desfalques também. Essa parte aqui não está, né? Mas aí também teve uma lesãozinha do Pedri, né? Que pena, né? O Rafinha provavelmente ainda não volta, se não me falha a memória. Fogo, cara, fogo que tá acontecendo ali no Barcelona, uma pena, né? Ver alguns jogadores importantes fora aí, o Lewandowski também tá lesionado, para quem não sabe. Mas mesmo com todos esses problemas, é inegável, né, que o Barcelona é o favorito nesse confronto, né? E curiosidade, nunca jogaram aí um contra o outro, Clube Bruges e Barcelona. Olha, o Clube Bruges sempre joga Champions, né? Loucura, né? Pra mim, tá?
eu acredito que o Barcelona, mesmo fora de casa, confirma o favoritismo, tá? Acho que o Barcelona tem condições para isso, mesmo com os desfalques que eu já citei nesse vídeo. Seguindo, vamos de Internazionale e Kairat Almaty. Eu acho que esse dá para encurtar um pouco a conversa, né? Eu acho que o Kairat Almaty do Cazaquistão é um dos sacos de pancada aqui desse torneio, dessa edição de Champions, e acho que não vai ser diferente. Aliás, tá? Só para dar um detalhe, né, sobre a Inter, tô gostando muito do Pio Esposito no ataque, né? Que inclusive já pegou a seleção italiana, trazendo uma dupla bem interessantezinha ali com o Lautaro Martinez, né? Isso porque, né, se a gente for parar, né, depois que o Marcos Thuram lesionou, ele ganhou bastante espaço, né? E mesmo que sendo um estilo diferente, é um jogador que me agrada bastante, tá? Centroavante bem interessante. Seguimos? Vamos seguir então, depois de Internazionale e Kairat, mais um outro jogaço da rodada que é Manchester City e Borussia Dortmund, dois finalistas aí de Champions League aí recente, né? City, uma odd de 46, Borussia Dortmund a 6,56. Lembrando que eu tô gravando aqui antes do jogo do Borussia Dortmund na Bundesliga, mas o Dortmund vive um bom momento, né? Perdeu do Bayern, isso é normal, tá? Até jogou bem, inclusive, mas vivem um momento bem legal, né? Classificando na Copa da Alemanha contra o Frankfurt. É um time que vem jogando muito bem, tá? Tem alguns nomes interessantes, mas claro, quando a gente coloca contra o City, realmente fica muito difícil. E aí, nos confrontos diretos, o City leva uma pequena vantagem. Olha isso. 4 vitórias, 2 empates, 3 vitórias do Dortmund. Teve bastante confronto, né? Confronto de Liga dos Campeões, obviamente, né? O último, 0-0 na Champions League de 2022. Cara, para ser bem sincero, tá? Eu vou pro lado de muitos gols, tá? Acho que o Borussia Dortmund tem condição de marcar lá no City. Inclusive, né, para quem gosta, olha aí a lei do ex, né? Esse jogo é bem carinha de lei do ex, né? Vamos seguindo, então? Vamos de Newcastle e Atlético Bilbao. Cara, eu esperava mais o Bilbao, tá? Venceu ali o Karabakh, venceu, tá? Convenceu? Eu diria que não, tá? Ainda é um time que vai ter que madurar mais para conseguir alguma coisa se tratando de Champions League. Eu acho que, por exemplo, quando joga uma Liga Europa, uma Conference League, já entra num patamar diferente. Aqui, meu amigo, aqui realmente fica muito difícil, né, deles competirem aí e tal, né? E aí, fora do jogo, tá o Aymeric Laporte, tá? Odd de 1,49 do Newcastle, odd do Bilbao 6,48, tá? Cara, o momento do Newcastle é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Eu vou colocar confirma favoritismo, vou confiar no Newcastle por aqui, beleza? Seguindo, vamos também agora de Olympique de Marselha e Atalanta, tá? Também jogo aí das 5 da tarde. Olympique de Marselha, como mencionei, chegou a marcar ali contra o Sporting, tomou a virada com o jogador expulso e a Atalanta empatou com o Slavia Praga. O desempenho da Atalanta não foi legal. O Olympique de Marselha, ok, eu acho que foi uma questão circunstancial. Marselha jogando dentro de casa, dentro do Velodrome, é muito bom, tá? Odd 2,05. Atalanta, 3,30. É um jogo equilibrado. Acho que, pelo estilo de jogo do Marselha e pelo estilo de jogo da Atalanta, é jogo pra gente pensar em gols, pessoal. Eu acho que eu iria de gols, tá? Inclusive, o Marselha do De Zerbi é um time que fica muito exposto, né? Joga uma linha muito alta, eu tô imaginando a Ketelari e a Demola Lookman correndo ali naquela linha, vai ser complicado, tá? Então vai rolar gol. Eu acho que o favoritismo pequeno aqui pro Marcelo jogar dentro de casa, mas eu penso mais em gols nesse jogo. Depois a gente tem Benfica e Leverkusen. Benfica do Mourinho que ainda não encaixou, hein? Complicadinho esse Benfica aqui, hein, pessoal? Sei não, hein? E do outro lado, o Leverkusen, que não vai ter o Robert Andrich, que foi expulso ali contra o PSG. Lembrando, né? É uma situação onde o Leverkusen precisa se recuperar, mas joga fora de casa. O Benfica joga a vida na Champions League já, tá? Se quiser pensar em possível qualificação, em playoff, precisa vencer esse jogo. Então, eu acho que vai ser uma pressão muito grande do time do Mourinho, tá? Esse jogo, pra ser bem sincero, eu vou colocar aqui no Tudo Pode Acontecer, tá? Não confio no Leverkusen a ponto de pensar que eles podem vencer fora de casa e também não confio no Benfica pensar que eles vão garantir a vitória dentro de casa, tá? Então, para mim, esse jogo realmente é muito difícil de leitura, eu também não consigo afirmar que é um jogo para muitos gols. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Beleza? Fechamos então aí essa rodada de Champions League. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Gabi, que assisti inteiro, top. Não gostei dessa análise. Acho que isso daqui, esse time tem que vencer. Esse time era favorito. Esse time pode ser surpresa. Enfim, comenta aqui embaixo. E claro, se você quiser criar a sua conta na Betfair,
para apostar na Champions League e todos os outros campeonatos aí nacionais e internacionais, o link aí vai estar no comentário fixado. Valeu? É isso, boa rodada de Champions League para todos e tamo junto.